E aí galera, aqui é o Caio Rezende com mais um vídeo para o canal Evangelista dos Gentios, continuando agora a série Arrebatamento, Tribulação, Grande Tribulação e Juízo Final. Provavelmente não nesse, mas nessa série, antes do juízo final eu inclua, nem que seja uma breve pincelada do milênio também, porque o juízo final é após o milênio. E hoje, retomando aqui, nós vamos falar um pouco do primeiro vídeo, de alguma coisa que eu deixei lá no primeiro vídeo, né? No arrebatamento, tribulação, grande tribulação e juízo final, onde era somente uma chamada básica para tudo que está sendo tratado nesses vídeos aqui. Lá eu dei a referência de Neemias do capítulo 3 ao capítulo 6 e parece bastante difícil de compreender apenas com essa referência. Mas vamos tomar por base Neemias 2, do versículo 1 ao versículo 8. Nesse aí nós temos o edito de Artaxerxes para a restauração e a edificação de Jerusalém. Alguém pode questionar, e sei lá, alguém pode perguntar ou ter dúvidas, falar, mas e os outros dois editos antes desse? Mas o que é levado em conta é esse, o edito, o de Artaxerxes, para o propósito que nós estamos fazendo aqui, que é a introdução desde as 70 semanas de Daniel, desde o início das 70 semanas até a tirada do príncipe, que é o Messias. E então daí para o espaço da graça, e daí da graça para o arrebatamento. Ou seja, tudo que nós tratamos ainda até agora aqui é só a introdução básica para o arrebatamento. Isso na contagem aqui nossa humana, cronológica, mas para o cronograma de Deus, para o tempo Cronos. Me ocorreu várias coisas aqui que as pessoas já estão comunicando conosco, falando, dando suas opiniões, né? Pedindo, faz assim, age dessa forma, mas não tem como eu proceder aqui gravando esses vídeos como eu faço quando eu estou dando aula. Dando aula ganha outro formato, até porque são aulas teológicas e às vezes nós damos lugar ao Espírito também ali, né? E pega uma ênfase, pega um ataque, uma força, um impulso mais forte, né? E também às vezes já nos questionaram que apenas um versículo é muito pouco para dar informações, para dizer alguma coisa. Outros disseram que é muito achismo, mas eu quero dizer a todos que estão assistindo que à medida do possível nós vamos melhorar essas aulas aqui, e que o achismo não faz parte do meu senso, porque meu senso não é senso comum, meu senso é científico,
eu tenho criticidade também, embora eu não critico a Bíblia. Eu a tenho como os irmãos conservadores, os tradicionais, que a têm como a inerrante e infalível palavra de Deus. Mas por fora desta gama, há o meu tempo de preparo para chegar aqui. Não cheguei aqui de paraquedas. Não pulei no meio desse assunto brincando. Não estou utilizando os meios de comunicação na mídia moderna, da internet, do YouTube, do Google, dos meios eletrônicos, de brincadeira. Quando eu falo alguma coisa aqui, eu tenho certeza. Até por isso que eu tenho essa posição diferente da sala de aula. Que eu procuro ser o mais ortodoxo possível aqui. O mais dogmático possível. O mais pontual possível na palavra de Deus. Para não deixar brechas a críticas nem a refutações. Mas, de maneira nenhuma, o meu objetivo é atacar qualquer um. O meu objetivo é ensinar, estudar, contribuir com a exposição da palavra de Deus. Dado esses avisos, essas pontuações, continuemos aqui. Se você chegou até aqui conosco, permaneça nesse vídeo. Eu vou mostrar coisas que vai continuar mudando o seu conceito de escatologia, o seu conceito de Bíblia, o seu conceito teológico de estudar. E hoje eu tenho certeza que eu vou te dar referências bíblicas que poucos apontam quando se trata do tempo que precedeu os 400 anos de silêncio antes da vinda de Jesus Cristo. Não se esqueça de inscrever-se no canal, de ativar o sininho para toda vez que eu postar um vídeo novo você ser notificado imediatamente. E deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, veja o meu vídeo anterior, Iniciação à Bibliologia, e se inscreva naquela promoção do canal. Ajuda-nos a divulgar este trabalho, a desenvolvê-lo e mandá-lo para frente. Mas o edito de Artaxerxes para a restauração e edificação de Jerusalém, de Neemias 2, do versículo 1 ao versículo 8, foi dada, essa aqui é uma promessa do primeiro vídeo lá dessa série, foi dada cronologicamente dentro do nosso calendário gregoriano, em 14 de março de 445 antes de Cristo. E aí, não é a minha intenção mostrar aqui como que se faz essa contagem regressiva para chegar lá, porque o calendário gregoriano ele é posterior ao calendário dos judeus. Mas quem sabe um outro vídeo lá na frente, uma outra pegada, um outro momento, uma outra série, a gente faz este apontamento. Começando com Esdras 6 e 14. Em Esdras 6 e 14, nós temos o ponto alto, o clímax da primeira semana de Daniel, aonde abre-se aquela contagem dos primeiros 49 anos, que compreendem o período de Esdras, de Neemias e de Esther. Todo esse período,
todas essas passagens bíblicas são a base desses primeiros 49 anos, que é a primeira semana das 70 semanas de Daniel. Ainda no tempo canônico, biblicamente falando. E esse ponto é importantíssimo, essa pontuação de Esdras 6 e 14, porque nos mostra biblicamente que Esdras reconheceu também o edito de Artaxerxes como sendo o ponto culminante, o clímax daqueles 3 decretos para a abertura da primeira semana das 70 semanas de Daniel, os primeiros 49 anos. 7 semanas na contagem de Deus, 7 semanas de anos. Essa primeira divisão para a restauração e reconstrução de Jerusalém nós temos aí um período de, passados 49 anos, um período mais ou menos de 400 anos. Mas como isso não cai? Se você pega lá o Neemias, em 52 dias, após a chegada deles, em 52 dias os muros estão prontos. Mas tudo não se resume nesses 52 dias. Tem um período anterior e tem um período posterior. Com a segunda divisão das 70 semanas, mais primeira divisão é 49 anos, a segunda semana são 62 semanas, 434 anos. Até o período do surgimento do Messias, no ano, mais ou menos o ano 20 depois de Cristo. Que isso? 20 depois de Cristo? Não, está errado isso. Vamos por partes. Primeiro eu quero dizer que há um erro de mais ou menos 8 anos. 8 anos no calendário gregoriano perdido. Então, para trás nós temos 8 anos. Mais ou menos no ano 8 antes de Cristo, Gabriel aparece a Maria, fazendo-lhe a promessa do Messias. Aí nós jogamos aí mais o tempo da vida do Messias. Nós temos aí 28, 27 anos. Mais o tempo do seu ministério. Chegamos aí a 31, 32 anos. 32 anos e 6 meses, que é quando Jesus sobe à cruz do Calvário, quando o príncipe é tirado. Mas não se apegue a essas contagens, irmãos. Isso é somente fruto de 20 anos de estudo e ainda não é nenhum trabalho formulado, ainda é matéria de pesquisa. Mas é com base nessas pesquisas que eu estou falando esse recorte aqui das datas. Não se apeguem a isso. Pega o que está na Bíblia de Estudo Pentecostal. Lá muito bem pontuado a contagem do tempo. E mesmo lá
eles recomendam que o tempo não é contado exatamente ali. Então tem 20 anos, isso tomando por base um erro de 8 anos do calendário gregoriano, que é o nosso calendário. A interpretação histórica tradicional segue a pontuação das versões da Septuaginta, a de Teodósio, a Vulgata e a versão siríaca, para ter maiores informações desse período, que vai da reconstrução de Jerusalém até o final dos 400 anos de silêncio. A versão siríaca foi adotada pelas versões gregas atuais, entre elas a King James, e outras versões que temos em formas de aplicativos. Talvez no Brasil não tenha, mas talvez tenha, porque tudo é unificado, como diz o senso comum hoje em dia, é uma aldeia global, né? Mas isso é senso comum, isso não é senso científico. As versões aí de aplicativos ASV, ERV, e a MBL, a JB, a NASB, todas essas versões inglesas. E as informações que nós temos é muito pequena desse período. Talvez, ou com certeza, a Bíblia por si só tem as informações melhores da base desse período de silêncio dos 400 anos. Que as bases formaram, como o nome já fala, a base para o segmento da história naquele período. Fechando, porque na Bíblia fecha, né, com a Bíblia, o Antigo Testamento, fecha para os 400 anos de silêncio os ministérios de Ageu, Zacarias e Malaquias. O livro de Esdras escreve 2 das 3 levas de israelitas exilados que voltaram a Judá. A primeira leva ocorreu em 538 a.C., na liderança de Zorobabel. Aqui as referências é Esdras 1, versículo 2, versículo 3 e versículo 8. Ageu 1, versículo 1 e versículo 14. Zacarias 4, versículo 9. Depois você confere essas referências aí no que diz respeito ao que foi o assentamento do povo lá nesse período para a futura reconstrução de Jerusalém. E da reconstrução de Jerusalém é que se sai na vinda do Messias, que se cumpre, é o cumprimento de Daniel 9:25. Aproximadamente 50.000 pessoas, e ainda na primeira leva, apontando aí as referências de Esdras, Ageu e Zacarias no primeiro repatriamento. 50.000 pessoas é muito pouco para o tanto que foi dos exilados das 10 tribos do norte 100 anos antes
e depois, 100 anos depois, os exilados de Judá. Mas é porque o povo já estava, o povo judeu, já estava acostumado ao exílio, eles já estavam acomodados, já estavam estabelecidos, alguns já estavam na política, outros estavam na economia, de forma que abandonar a Babilônia, abandonar a metrópole para voltar para uma terra que estava abandonada, de pessoas de status de uma cidade grande como a Babilônia naqueles dias, voltar para Jerusalém, uma aldeia destruída, abandonada, muitos preferiam ficar nos seus confortos. Assunto para um outro texto, na questão espiritual e na questão material deste mundo. As escolhas que os homens devem fazer. Aproximadamente 50 mil pessoas, a referência é Esdras 2, versículos 64 e 65, você vai ver lá o número de pessoas com o número de servos. E número de outros poucos menos. A estrutura, a base estrutural, física, financeira, agropecuária, de tudo que você imaginar para a reconstrução de Jerusalém. O princípio do cumprimento do Daniel 9 e 25. Para a vinda do Messias, para a tirada do príncipe, para a entrada no tempo da graça, como eu já disse lá atrás no texto, no vídeo anterior, que ele atende a mulher cananeia e abre a porta da graça, e nós estamos aí já em 2018, 2024, mais ou menos, vivendo o tempo da graça, contando os 8 anos de erro do calendário gregoriano. E com a volta dos 50 mil, reedificaram o templo e o acabaram em 516 a.C. E a referência aqui é Esdras 6, capítulo 6, versículo 15. E a construção terminou 21 anos após o lançamento dos alicerces. A referência aqui é Esdras 3:10. Não esqueça de conferir na sua Bíblia isso que eu estou falando, para você ter noção do que eu estou falando aqui. E os profetas Ageu e Zacarias ministraram nesse período, Esdras 5, do 1 ao 2. E aí, após isso, vem a segunda leva, que ocorreu em 457, a data preferida da maioria dos estudiosos, da maioria dos teólogos. 457 a.C., sobre a liderança de Esdras também, só que aí já vem mais povos ainda, mais repatriados para a reconstrução de Jerusalém. Quando eu falo reconstrução, irmãos, não imagina isso sobrenatural, de eles chegam e na outra semana está tudo em pé. Não. Para a reconstrução que vai levar 400 anos para ela voltar a ser uma metrópole. Para ela voltar a ter alguma evidência, alguma posição importante no meio da sociedade. Para quem mora no ABC, como eu, para a cidade voltar a ser uma cidade de São Caetano, que é uma cidade de referência no Brasil, considerada cidade de primeiro mundo, com alguma relevância no meio da sociedade. Não tenho tempo aqui para apontar um salmo
que a maioria dos estudiosos de teologia e de Bíblia acreditam ele a ser um salmo pós-exílio, no qual o povo fala mais ou menos disso. Mas o fato de uma cidade, um povo de Deus ter uma cidade, uma influência, uma cidade influente também, não significa que ele está bem espiritualmente. Estar bem politicamente, fisicamente, financeiramente, não tem significado de que a sua vida espiritual está bem. Mas fica para um próximo salmo, para um próximo vídeo, eu estarei apresentando esse salmo também. A referência aí é Esdras, do capítulo 7 ao capítulo 10, para a segunda leva. O terceiro retorno, ou a leva, ou a vinda, a ida, o repatriamento, ocorreu em 445 a.C., já na liderança de Neemias, com o fim de edificar os muros. E a referência aqui é Neemias 2,17. E o profeta desse tempo é o profeta Malaquias, que provavelmente profetizou no final desta época da liderança de Esdras e Neemias. E aí fecha o cânon. E aí entre os 400 anos de silêncio até a vinda do Messias e do profeta, o arauto de Cristo, João Batista. E aí cessa o silêncio e novamente Deus volta a falar com o povo de Israel. Deus abençoe vocês. Fica aqui mais um vídeo para o canal Evangelista dos Gentios. Na próxima semana nós estaremos dando uma pincelada que esse período dos 400 anos ali, após os 49 anos, a primeira semana, ela culmina com a vinda do Messias. Ela tem o seu ponto alto com a vinda do Messias e com a sua tirada da terra, com a sua morte no Gólgota, na cruz, no Calvário. E aí entramos no tempo da graça, um espaço entre a 69ª semana e a 70ª semana de Daniel. E tudo porque Jesus atendeu o pedido da mulher sírio-fenícia. Veja os vídeos anteriores, acompanhe-nos nessa série, nos prestigie com o seu like e com o seu compartilhamento do nosso vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Se você está no ABC Paulista em Mauá, em Ribeirão, Guapituba ou em Santo André, venha estudar conosco. Toda sexta-feira, nós a partir das 7h30, na Rua Goiânia, na Assembleia de Deus Restaurando Vidas, temos aula de teologia presencial das 7h30 às 10 horas. Se ajunte a nós nessa carruagem. Um preço acessível, uma aula dinâmica e democrática, onde todos nós temos oportunidade de estar aprendendo a palavra de Deus. Vem estudar conosco. Deus abençoe a todos. Atos 13:46. Shalom Lahema. Amém.